Fala pessoal, eu vou falar hoje sobre pointers. Os pointers eles são mais usados em linguagens baixo nível, né? E eu como sou um cara mais front-end, recentemente eu comecei a mexer com Go. E aí eu me deparei com os conceitos relacionados a pointer novamente. E o engraçado é que eu não mexi com pointers durante anos. Aí eu voltei a mexer com pointers no Go e me dei de cara com aquela sintaxe estranha. E pra mim foi um processo meio complicado para entender a ideia por trás deles de novo. Aí você pode perguntar, cara, eu gosto de front-end, eu gosto de mexer com Vue, com jQuery, enfim. Por que raios eu aprenderia pointers? Por que eu quero aprender ponteiros? É um sacrifício enorme. Cara, eu vou te falar o seguinte. Quando a gente abre aqui, por exemplo, o DevTools do Chrome e a gente cria um objeto, então, por exemplo, const objetinho, é um objetinho vazio. Aí eu faço objetinho.gabriel igual a raposo. Aí eu printo o objetinho. Você vai ver lá que tem bonitinho lá Gabriel, a propriedade Gabriel com valor raposo. Isso aqui alguém teve que ir embaixo dos panos e fazer toda uma magia para a gente conseguir usar objetos de uma forma tão fácil. Isso aqui é mágica praticamente. Em outras palavras, isso aqui tem tanta abstração rodando em cima disso aqui que parece algo de outro planeta. Né? E se você abre o código-fonte da V8 do Chrome, né, que é o que sustenta o JavaScript atualmente, no quesito do Chrome em si, né, que faz o JavaScript funcionar em si, você vai ver que tem muito ponteiro nesse código-fonte. Né? Então você consegue ver ponteiros em vários lugares do código. Ou seja, o interessante de você aprender ponteiro sendo uma pessoa front-end é que eles vão te dar uma visão mais holística de como as coisas funcionam por baixo dos panos. Você vai conseguir entender códigos como esse que fazem o JavaScript acontecer com mais capacidade. Né? Então vamos lá, eu vou abrir aqui meu VS Code. E aqui tem uma função em Go bem simples, né? O main, que é a função principal da aplicação. E eu vou criar uma variável chamada nome. E vou atribuir um valor raposo. Isso aqui é bem simples, né? Você vindo de qualquer background de programação, é bem tranquilo, né? Uma string. E aí eu vou printar essa string. Então fmt.println. Isso aqui é o equivalente ao console log no JavaScript. E vou colocar o nome e daí vírgula nome. Então é bem tranquilo por enquanto. Né? E a ideia é ser um exemplo bem sucinto e rápido. Então vamos lá, vamos rodar esse cara. Tá lá, o nome é raposo. Pô, nenhuma magia até aqui, certo? Tudo bem, suci. Agora, quando eu comecei a mexer com funções no Go, eu me deparei com uma coisa diferente. Então, por exemplo, digamos que você queira criar uma função que reseta o valor de nome. Deixa o nome como uma string vazia. Então, vamos criar aqui um reset. Esse reset receberia um nome, e esse nome seria uma string. Também nenhuma magia, e a gente faria nome igual a uma string vazia. Em teoria, o que era para acontecer? Era para acontecer o seguinte: vamos chamar aqui o reset, passando o nome que a gente criou, e vamos printar novamente o valor de nome, certo? Vamos rodar esse cara. Você vai ver que não limpou nada, né? O nome é raposo duas vezes, ou seja, caiu no reset, a gente definiu, né, o valor da variável nome como um valor vazio, mas ele não refletiu essa alteração. Por quê? Porque o Go, internamente, ele copia os valores das variáveis que você passa para ele não altera o valor original. Ele não vai alterar o valor de nome. Ele cria uma cópia. Então, qual que é a problemática? E aí que entram os ponteiros. Né? Então, os ponteiros começam primeiramente com uma sintaxe um pouco diferente. Eu vou criar aqui uma variável chamada nome address, tá? ADDR. E vou usar a sintaxe do e-comercial, tá? Então, usei um e-comercial aqui. Espera que tá difícil de... tá complicado. Um e-comercial passando o nome, tá? E vamos printar o valor desse nome address. Então, o nome address é nome address. Vamos printar.
você vai ver que tem um valor muito bizarro aqui. Um negócio muito estranho. O bagulho é alienígena mesmo. O negócio é estranho. Isso daqui é o endereço de memória da variável nome. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte. Tá? Isso quer dizer o seguinte. Isso quer dizer que este valor aqui, né, esse valor hexadecimal, ele é o endereço de memória para o valor do nome, que está como raposo. É uma string com valor raposo. Ou seja, na posição, no endereço de memória x aqui, 0x, 40, 100 a 0, a gente tem o valor raposo. Então o que eu fiz? Eu criei uma outra variável chamada nomeAddress, que vai estar numa outra posição de memória, certo? Desculpa, num outro endereço de memória, com o valor desse cara. Então, basicamente, né, nomeAddress, né, que a gente não sabe a posição de memória, pode ser qualquer uma outra, vamos colocar um valor aleatório aqui, beleza? Vai ter o valor da posição de memória onde raposa está sendo apontado, certo? Então, em resumo, isso é a primeira parte dos ponteiros, certo? Então, como o Go ele copia as variáveis e ele altera essas variáveis copiadas e não altera o valor que você passou, a gente vai ter que usar ponteiros aqui, ou seja, a gente vai ter que passar uma maneira para o Go entender que ele tem que modificar esse cara aqui e não uma cópia. Então vamos lá. O nome, tá? Essa é a primeira sintaxe. Vou fazer o seguinte. Deixa eu colocar uma espécie de guia aqui. Esse cara aqui fala o seguinte. Me dê a posição, ou desculpa, o endereço de memória. Certo? Então toda vez que você usa um e-comercial, você está falando, cara, me dê o endereço de memória. E aí a gente tem um outro caractere que a gente usa, que é o asterisco. O asterisco fala o seguinte, me dê o valor que está no endereço de memória. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Ao invés de printar nomeAddress, vamos printar um asterisco nomeAddress. Você vai ver que nomeAddress agora é raposo. Por quê? Porque a gente está buscando, via o asterisco, o valor que está nessa posição, nesse endereço de memória. Então, vamos lá. Para resolver esse problema, o que a gente teria que receber? Teria que receber o endereço, o valor que está no endereço de memória. Então, vamos lá. A gente recebe esse cara, né? E a gente modifica, né, esse cara. Então, vamos lá. Agora, o reset, ao invés de a gente receber nome, vamos fazer o seguinte. Vamos passar esse cara aqui para baixo. E vamos receber o valor de nomeAddress. E vamos printar o valor de nome, de novo. E você vai ver que nome está vazio. Tá? Isso são ponteiros. Tá? Isso são ponteiros. E aqui a gente pode adicionar o tanto de complexidade que a gente quiser em cima. Mas em resumo, você levando essa ideia aqui, você já está muito bem definido nessa questão dos ponteiros. Tá? É basicamente isso. É isso que significa essa sintaxe maluca que a gente vê de asterisco e e-comercial. Né? Que se você vem do front, você vai estranhar muito. Você vai olhar, cara, o que é isso, esse tipo de magia aqui? O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Então, por exemplo, digamos que a gente tem aqui, né? É um ponteiro isso daqui, certo? Então, aqui, por algum motivo, está falando o seguinte, me dê o valor que está no endereço de memória tal. Aqui, entendeu? Então, facilita muito você ler códigos de linguagens mais baixo nível que trabalham com essas questões de memória mais manualmente. Né? Se assim a gente pode dizer. Então é isso, pessoal. A minha ideia era ser um exemplo muito sucinto, bem rápido. E é isso, vamos que vamos.